Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta com o nosso curso Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. E esta é a aula de número 15, onde nós vamos resolver questões sobre inelegibilidade. Para isso, a lei que trata justamente sobre as inelegibilidades, que é a Lei Complementar número 64 de 1990, será de extrema importância para os nossos estudos. Então, além da Constituição Federal, não podemos esquecer da importância da Lei Complementar 64 de 1990. Então, quais serão aqui os nossos objetos de estudo? Então, nós temos a própria Constituição Federal de 88, artigo 14, deixa eu anotar aqui para vocês. Então, Constituição Federal, artigo 14, e também a própria Lei Complementar 64 de 90, que é a famosa Lei das Inelegibilidades. Ok? Estes são os nossos dois objetos de estudo. Pois bem, visto isso, nós podemos iniciar então a nossa aula número 15. Quero apenas lembrá-los que caso não me sigam ainda no Instagram, o Instagram é @professorbrunoeleitoral, tá bom? Vou aguardar você me seguir lá e acompanhar diariamente publicações de direito eleitoral. Bora para a primeira questão de hoje. Olha só, a primeira questão, de número 211, foi cobrada no ano de 2022, então neste ano. Eu adaptei, porque originalmente era uma questão de múltipla escolha, mas como me interessava uma das alternativas, eu adaptei essa questão para os nossos estudos, tudo bem? Então veja só o que diz a questão. São inelegíveis, portanto, o que é uma inelegibilidade? São aqueles impedidos de ser votado. Então, há aqui um impedimento de ser votado. Para os inalistáveis e os analfabetos, certo ou errado? Vamos primeiro entender o que são esses inalistáveis. Inalistável é aquele que é impedido de se alistar. Alistar perante o cartório eleitoral, se tornando um eleitor. Então, por exemplo, os estrangeiros, eles são inalistáveis. Eles não podem se alistar eleitoralmente. Temos ainda os conscritos, que são aqueles brasileiros do sexo masculino que estão prestes ali a se alistar militarmente, né? Prestar o serviço militar obrigatório. Tanto os estrangeiros quanto os conscritos são inalistáveis. Uma vez sendo inalistáveis, os inalistáveis não podem se candidatar a nenhum cargo eletivo. Estamos diante aqui de uma chamada inelegibilidade absoluta. A inelegibilidade absoluta impede há um impedimento para qualquer cargo ou em qualquer situação. Ok? Além disso, a questão menciona os analfabetos. E aqui cabe uma observação que já foi muito cobrada em prova. Porque os analfabetos, eles podem votar. É facultativo tanto o alistamento quanto o voto dos analfabetos. Só que os analfabetos não podem ser votados. Isso aqui é interessante porque, pessoal, quando eu falo de analfabetos, o Tribunal Superior Eleitoral ele é muito flexível quanto ao que considera-se como analfabeto. Não precisa ter curso superior, ensino médio completo, nada disso. Hoje o TSE flexibiliza os critérios de alfabetização. Bastando uma compreensão mínima de leitura, de escrita, isso já torna o indivíduo, o cidadão, alfabetizado
perante a Justiça Eleitoral, que isso fique claro. Mas analfabeto não pode ser votado. Tivemos um caso muito famoso, que é o caso do Tiririca, onde houve denúncia quanto à não alfabetização, o que não vingou, né? Depois tivemos o teste e tudo mais, e comprovou-se ali a aferição de condições mínimas de alfabetização. Mas o analfabeto puro não pode ser votado. Então, quando a questão diz que são inelegíveis tanto os analfabetos quanto os inalistáveis, a questão está verdadeira, corretíssima. Portanto, a questão de número 211, marquem aí como verdadeira. Tudo bem? Avançando agora para a questão 212, vejam, são inelegíveis, prestem atenção, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau, ou pelo critério de adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos entender isso daqui, porque aqui nós estamos falando, até eu citei lá a questão dos inalistáveis e dos analfabetos, em que há a presença de uma inelegibilidade absoluta. Aqui nós temos uma inelegibilidade que é relativa. Por quê, pessoal, que é relativa? Porque vai depender do cargo, vai depender de que tipo de relação que aquele que deseja pleitear a um cargo eletivo tem com o titular. E quando eu falo titular, eu estou falando de chefes do Poder Executivo, presidente no âmbito nacional, governador do estado no âmbito estadual e prefeito no âmbito municipal. Então, por exemplo, eu tenho o prefeito João, ele é prefeito do município X. A sua esposa, seu cônjuge, deseja se candidatar a vereador. Veja que vereador não está dentro da circunscrição do titular prefeito. Portanto, há um impedimento claro na Constituição Federal vedando que o cônjuge se candidate, exceto se, no caso, Maria, que é a cônjuge desse prefeito, já exercia, por exemplo, o cargo de vereador, já detinha ali o cargo e era candidata à reeleição. Essa é a exceção. Agora, suponhamos, tem o prefeito João, do município X, e a sua esposa, Maria, deseja se candidatar a governadora. Não há inelegibilidade, porque governadora não está no território de jurisdição do prefeito. É o inverso, né? O inverso, sim, mas nesse caso, a Maria deseja se candidatar a governadora, está no âmbito de circunscrição maior que o do prefeito. Mas essa inelegibilidade não atinge somente cônjuge, mas sim parentes consanguíneos ou afins, inclusive por adoção. E quando eu falo parentes consanguíneos ou afins, nós temos uma escala. Não é qualquer parente, e sim até o 2º grau. E se você perceber, a questão ela falou outro grau, falou 3º, que é muito comum nas bancas. Não é 3º grau, e sim 2º grau. Essa regrinha nós encontraremos também na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 7º. Então, o artigo 14, parágrafo 7º diz o que para nós? Que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, então não é até o 3º grau, ou também por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou ainda de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. E qual é a exceção no regramento? Salvo se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ok? Então, essa exceção, leve para a prova, ela é muito importante, tá? Porque a historinha, normalmente a banca traz uma história e você tem que analisar
com base no artigo 14, parágrafo 7º. Como houve um problema aqui, né, não era terceiro grau, e sim segundo grau, a questão 212 está incorreta. Ok? Certinho? Bora para a questão número 213. Então vamos lá. Germano pretendia se candidatar a um cargo eletivo nas próximas eleições. Com tal objetivo, ele procurou um advogado e foi informado de que era alcançado por causa de inelegibilidade prevista na Constituição da República. É correto afirmar que uma causa de inelegibilidade de natureza constitucional, letra A, sempre impede que o interessado concorra a qualquer cargo eletivo. B, somente alcança os cargos eletivos vinculados a um ente federativo em particular. Letra C, será afastada se houver a desincompatibilização no prazo indicado pela ordem jurídica. Letra D, somente alcança cargos eletivos específicos, conforme a causa geradora da inelegibilidade. Letra E, pode alcançar todos os cargos eletivos, um cargo eletivo específico ou os cargos eletivos vinculados a um ente federativo em particular. Quando eu olho para a Constituição Federal, nós nos deparamos com várias situações de inelegibilidade. Eu tenho as absolutas, como eu já citei, no caso do inalistável, do analfabeto. Eu tenho hipóteses de inelegibilidade relativa, de reflexo, que se reflete, por exemplo, no cônjuge, nos